Fala pessoal, eu espero encontrá-los bem. Na semana passada eu expliquei para vocês o conteúdo de Sócrates e hoje então a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês. Começa aqui na página 75 da apostila e a gente tem a questão 1. A máxima "conhece-te a ti mesmo", adotada por Sócrates como referencial de sua atitude filosófica, deve ser compreendida nos seguintes termos. Letra A. Vamos ver o que diz a letra A. Trata-se de uma recusa do racionalismo, pois o conhecimento é imediato, bastando ao indivíduo consultar seu íntimo para obtê-lo. O conhecimento não é imediato para Sócrates, não é fácil, pelo contrário, eu até disse a vocês que Sócrates compara o processo de conhecimento ao processo do parto, um processo doloroso. Mais tarde, quando Platão escrever aquele famoso mito da caverna, ele vai dizer que o processo mediante o qual o prisioneiro se liberta das sombras da caverna e vai até a luz do lado de fora da caverna é um processo bastante doloroso também. Então, assim, no conhecimento não é uma coisa imediata. Se fosse imediato, seria assim, algo conhecido por todo mundo, seria algo muito acessível, e não é um esforço que é necessário fazer. Talvez o maior dos esforços, né? O esforço intelectual, talvez seja até muito mais difícil do que um esforço físico, o esforço do atleta, por exemplo. B. Inaugura o subjetivismo moral, pois com cada indivíduo conhecendo a si mesmo, não há mais a possibilidade de verdades universais. Isso é completamente contrário àquilo que Sócrates acreditava. Eu falei para vocês que Sócrates acreditava sim na existência de verdades universais e por isso ele combatia o relativismo dos sofistas. Os sofistas, sim, eles eram subjetivistas, relativistas. Sócrates não era. Letra C. É a típica ironia socrática, pois o filósofo sabia da impossibilidade de o ser humano conhecer a si mesmo. Espera aí, se Sócrates diz que o lema da filosofia dele é Nosce te ipsum, conhece a si mesmo, então como é que ele acha que isso é impossível? Não tem como. Então a letra C também não faz o menor sentido. A letra D diz assim, é a proposta socrática de um exame racional da natureza humana com o propósito de identificar a finalidade da própria vida. Agora sim, o próprio Sócrates, ele vincula a filosofia à finalidade da nossa vida. Ele diz assim, que uma vida sem filosofia não merece ser vivida. Porque é uma vida no nível do animal, por exemplo. O animal não reflete sobre nada. Mas nós somos seres reflexivos, nós somos seres racionais. Então, viver uma vida como se nós fôssemos meros animais irracionais, sem filosofia, sem reflexão, é simplesmente jogar a vida fora. Essa frase também é muito famosa de Sócrates. Uma vida sem reflexão, uma vida sem filosofia, uma vida irrefletida, sem busca intelectual, essa vida não merece ser vivida. Tá? Então, correto aqui na questão 1 seria a letra D. D de dado. Agora vamos para a questão 3, na página 76. Em um importante trecho da sua obra Metafísica, Aristóteles se refere a Sócrates nos seguintes termos. Sócrates ocupava-se de questões éticas e não da natureza em sua totalidade, mas buscava o universal no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. Aqui a gente está falando, então, do antropocentrismo socrático, né? Sócrates, como eu disse a vocês, ele não fazia da cosmologia o centro da sua reflexão filosófica. Não era o mundo como lugar natural que era o mais importante para ele. O mais importante para ele era o homem. E, antes de tudo, como o homem pode alcançar a plenitude da sua vida, a plena realização das suas faculdades. Então aí a filosofia acaba se tornando uma antropologia, acaba se tornando uma ética, porque é uma reflexão sobre o agir humano. O que é a ética? A ética é a reflexão sobre o agir humano. Então Sócrates, ele de alguma maneira pode ser considerado o pai da ética. É mais ou menos isso que Aristóteles está dizendo aqui. Aristóteles foi um cara que veio um pouquinho depois de Sócrates. Sócrates, ele foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Então, de alguma maneira, ainda que remotamente, Aristóteles bebeu, né, da fonte socrática, porque Aristóteles foi aluno do mais brilhante aluno de Sócrates, que foi Platão. Com base na filosofia de Sócrates e no trecho destacado, assinale a alternativa correta. Letra A.
o método utilizado por Sócrates consistia em um exercício dialético, confronto de teses opostas, cujo objetivo era livrar o seu interlocutor do erro e do preconceito, como prévio reconhecimento da própria ignorância, só sei que nada sei, e levá-lo a formular conceitos de validade universal, definições, episteme, perfeito. É exatamente isso. Então, letra A é o certo. Vamos ver então o que dizem as outras alternativas para a gente identificar o erro nelas. A letra B diz: Sócrates era, na verdade, um filósofo da natureza. Para ele, a investigação filosófica é a busca pela arqué, pelo princípio supremo do cosmos. A gente iniciou o conteúdo sobre Sócrates falando justamente que Sócrates é o pai do humanismo grego. Ou seja, para Sócrates, o mais importante são as questões humanísticas e não aquela dimensão naturalista da reflexão filosófica, né? Isso é coisa dos pré-socráticos, que eles eram fisicistas, estudavam o mundo natural. Sócrates não. Então a letra B está completamente equivocada. Letra C. O método socrático era empregado simplesmente para ridicularizar os homens, colocando-os diante da própria ignorância. Para Sócrates, os conceitos universais são inatingíveis para o homem. Duas mentiras aqui. O propósito de Sócrates era fazer as pessoas chegarem à verdade, não era ridicularizá-las, simplesmente. E em segundo lugar, aqui diz que Sócrates achava que os conceitos universais são inatingíveis. Não são inatingíveis. Quem achava isso eram os sofistas. Os sofistas é que achavam que o homem é a medida de todas as coisas, que todo conhecimento é subjetivo. O Gorgias, né, eu citei para vocês, falava lá que o ser, se existe, não pode ser conhecido, se conhecido não pode ser transmitido. Então, são os sofistas que fazem aquela cisão, aquela divisão entre o ser e o conhecimento. Sócrates não. Sócrates acredita que o ser humano pode encontrar o ser, pode encontrar a verdade sobre as coisas. D. Sócrates desejava melhorar os seus concidadãos por meio da investigação filosófica. Para ele, isso implica não buscar o que é, mas aperfeiçoar o que parece ser. Não está dizendo aqui que Sócrates prioriza a aparência sobre a essência. Não. Todo empreendimento filosófico socrático é a busca pela essência das coisas. Então, para ele, não é mais importante o que parece ser. Não, está completamente errado. E ainda diz que o fundamento da vida moral, em última instância, seria o egoísmo. Não tem nada a ver com Sócrates isso aqui. Aí agora a gente vai para a questão 7. Então, nessa questão 3 aqui da página 76, o correto seria, como eu já disse, letra A. Na página 77... eu passei para vocês a questão 7. Ela diz assim: no livro 1 da República de Platão, o sofista Trasímaco faz a seguinte consideração: ó Heracles, aí está a habitual ironia de Sócrates. Eu sabia disso e aos presentes já havia prevenido que tu não quererias responder, que fingirias nada saber e tudo farias, menos responder, se alguém te fizesse uma pergunta. Com base na leitura do trecho, responda: A. O que é a ironia socrática? Ironia vem de um verbo grego que significa perguntar. Eu já disse a vocês que Sócrates era um interrogador magistral. Ele não dava respostas assim de pronto para as pessoas. Ele não tinha essas respostas prontas. Ele simplesmente perguntava. E questionando, ele ia desmontando os argumentos das pessoas, ia purificando o pensamento das pessoas. Então, com isso, ele fazia aquele parto da verdade, que a gente define como maiêutica. Eu já disse isso para vocês também. A mãe dele era parteira, ele dizia que o método dele era como de uma parteira. Ou seja, não é ele que concebe ideias novas. Ele simplesmente vai ajudando o indivíduo a dar à luz a verdade. E como que Sócrates ajuda, então? Sócrates vai removendo os conhecimentos falsos através da ironia. Ele vai perguntando como se ele nada soubesse, é o que diz aqui o Trasímaco, né? Nesse trecho da República de Platão. Ele vai perguntando como se ele nada soubesse. Se alguém perguntar para Sócrates, ele vai dizer que não sabe nada, que ele só sabe que nada sabe. E com isso, ele vai fazendo com que a pessoa apresente os seus falsos conceitos e ele vai desmontando conceito por conceito. Então ele vai fazendo com que a pessoa dê à luz a verdade. E ele não vem já com uma verdade pronta e impõe sobre a pessoa. Não. A única coisa que ele faz é questionar.
perguntar. Ele não sabe as verdades já prontamente, mas ele sabe perguntar. E é isso que ele faz. Isso que a gente chama de ironia socrática. Letra B. Com qual finalidade Sócrates é irônico? Acabei já, durante a letra A, a resposta da letra A, acabei já respondendo, né? A ideia era fazer as pessoas chegarem às verdades universais, fugirem daquele conhecimento que é um conhecimento superficial, enganoso, que é o da doxa, conhecimento da opinião, e chegar à episteme, né? A verdade universal. Fugir da ignorância, porque Sócrates ele achava que no fundo a ignorância era a raiz de todo mal. Esse é outro ponto importante. A gente chama isso de intelectualismo socrático. Ele achava assim que se uma pessoa faz alguma coisa errada é porque no fundo ela não sabe que aquilo é errado. Então o mal é a ignorância. Quando você liberta as pessoas da ignorância, você não simplesmente ajuda as pessoas no processo de obtenção de um conhecimento só intelectual, mas você ajuda a pessoa moralmente, você eleva aquela alma, porque na ignorância a pessoa não consegue conhecer e amar o bem, então ela precisa conhecer o bem, e conhecendo o bem ela vai naturalmente fazer aquilo que é certo, fazer o bem. Então a gente chama isso de intelectualismo socrático. Para Sócrates, a ignorância é a fonte de todo mal e o conhecimento é então a fonte do bem. Agora a gente vai para a última questão, está na página 78, questão 2. O diálogo socrático de Platão é obra baseada em um sucesso histórico, no fato de Sócrates ministrar seus ensinamentos sob a forma de perguntas e respostas. Sócrates considerava o diálogo como a forma por excelência do exercício filosófico e o único caminho para chegarmos a alguma verdade legítima. De acordo com a filosofia socrática, vamos lá. A busca pela essência do bem está vinculada a uma visão antropocêntrica da filosofia. É claro, porque só o homem pode pensar o bem. Só o homem pode pensar o bem e fazer o bem. Então, a questão sobre o bem, sobre o que é certo, sobre o que é errado, a questão sobre a moral, ela só faz sentido dentro do universo humano. Quando você analisa o mundo físico, você não está tratando de valores morais. Então, a moral ela é um produto da humanidade, portanto, significa uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem passa a ocupar o centro da atividade filosófica. B. É a natureza, o cosmo, a base firme da especulação filosófica. Não é a natureza, não é o mundo físico, natural, é o homem. Então, letra B está errada. C. O exame antropológico, ou seja, o exame sobre o homem, antropos em grego significa homem, deriva da impossibilidade do autoconhecimento e é, portanto, de natureza sofística. Completamente errado. Se Sócrates diz que o lema da filosofia dele é conhece-te a ti mesmo, então como que o conhecimento, o autoconhecimento seria impossível? Não. E também não é de natureza sofística, porque Sócrates combate os sofistas e mesmo assim tem uma visão antropocêntrica. É verdade que os sofistas tinham uma visão antropocêntrica. Protágoras disse lá que o homem é a medida de todas as coisas. De fato, a reflexão dos sofistas ela se volta mais para o universo humano. Só que ela não é exclusiva dos sofistas. Essa é a questão. D. A impossibilidade de responder aos dilemas humanos é sanada pelo homem medida de todas as coisas. Essa letra D seria uma afirmação do subjetivismo sofístico, dos sofistas. E é justamente o que Sócrates nega, porque para Sócrates existe uma realidade objetiva que todos podem conhecer. E o conhecimento não é subjetivo, não depende de cada um, né? Como se o homem fosse a medida de todas as coisas. É aquilo que Protágoras, que era um sofista, defendia. Não, Sócrates não era um relativista, não era um subjetivista. Pelo contrário, ele acreditava no conhecimento objetivo e na verdade universal. Então, o certo aqui, na questão 2, seria letra A. Resposta correta, letra A. Tá bom, galera? Então, com isso, a gente encerra a correção dos exercícios sobre Sócrates. Eu espero, então, encontrar vocês na próxima semana. Espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço. Qualquer dúvida, só falar comigo lá pelo WhatsApp.